Olá a todos, bem-vindo a mais um episódio da nossa tese. Hoje nós estamos aqui no episódio 5. Eu estou aqui com o Hugo Aureliano da Costa. Obrigado, Hugo, por estar aqui. O Hugo defendeu a sua tese com o título A Norma e a Forma das Regiões Turísticas no Brasil, proposta teórico-metodológica de regionalização no turismo. Ok, Hugo, obrigado, né? E, por favor, fique à vontade de nos apresentar a sua tese. Obrigado, professor Noislin. Tudo bem. Então, boa tarde a todos, bom dia ou boa noite a todo mundo a hora que for visualizar, né? Eu sou Hugo, eu sou graduado, mestre e doutor em Geografia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. No mestrado e no doutorado, eu enveredei por essa área de discussão relacionando a geografia com o turismo. No mestrado, fiz uma discussão sobre território-rede, territorialização do turismo a partir das múltiplas escalas. E aí, quando eu entro no doutorado, eu decido fazer um outro debate, porque durante meu doutorado eu decido que estudar o programa de regionalização do turismo. Então, eu vou explicar o porquê desse título para a gente entender um pouco da minha tese. A norma e a forma das regiões turísticas no Brasil, a norma, de acordo com Milton Santos, é aquilo que está instituído oficialmente, e a forma é a maneira como aquilo se espacializa. Então, a minha tese, ela discute o que é oficial e o que existe efetivamente regional do turismo. E aí eu proponho uma metodologia para a regionalização do turismo a partir de parâmetros diferentes em relação ao que está estabelecido oficialmente. O primeiro ponto, acho que a grande problemática da questão é que o programa de regionalização do turismo ela é a principal política pública que rege a estrutura do turismo no Brasil, seja para a questão do planejamento, seja pela questão da gestão entre os múltiplos municípios e seja pela questão também dos recursos, porque praticamente toda a verba destinada aos municípios, ela se dá a partir dos municípios que compõem o programa de regionalização do turismo. Só que aí, quando a gente foi estudar aprofundadamente essa política, a gente percebeu 3 ou 4 grandes falhas. Vou pontuar 3, depois eu pontuo a quarta falha. A primeira grande falha diz respeito aos critérios escassos para o município ser considerado oficialmente turístico. Então, como é que a regionalização do turismo funciona? Os municípios eles são declarados oficialmente turísticos, depois eles se reúnem junto com os estados e delegam, criam as regiões turísticas. Então, nesse caso, é muito fácil qualquer município ser turístico, porque basta ele ter um órgão com dotação orçamentária e algum equipamento cadastrado no cadastro. Então, o que isso permite? Que aí vincula-se a um outro problema. É que, atualmente, praticamente todo recurso do Ministério do Turismo, ele é disponibilizado para os municípios que são considerados turísticos oficialmente. Então, praticamente todos os municípios, eles podem se tornar municípios turísticos e fazer parte do mapa do turismo, inchando as regiões turísticas e tendo problemáticas nesse intuito. Segundo ponto, é que o Ministério do Turismo ele delega aos estados e municípios a responsabilidade de identificar e delimitar as regiões turísticas, bem como os municípios que devem integrar as distintas regiões. Por que isso acaba sendo um problema? O subjetivismo, a descentralização, ela é de fato um elemento importante. Mas se você não tem critérios claros, apenas a percepção do sujeito, ele não necessariamente corresponde à maneira como aquela realidade ela se estabelece. Então, o achismo ele se torna mais importante do que propriamente como as regiões se estabelecem geograficamente. Isso faz com que, a partir do achismo, os municípios eles se integrem às regiões turísticas que provavelmente eles não têm relação, apenas por questão de iniciativa política ou do próprio subjetivismo. E o terceiro critério frágil diz respeito à concepção oficial de uma região turística. O Ministério do Turismo trabalha com 2 critérios: proximidade e identidade. Ele afirma que a região turística ela deve ter municípios que são próximos e que tenham identidade. Essa concepção, ela em si, ela não está equivocada, mas ela tem uma fragilidade muito grande, porque ela remete à concepção geográfica de discussão do século passado, seja pelo Vidal de Lablache, seja pelo Richard Hartshorne. Ou seja, atualmente o fenômeno regional ele não se dá apenas com proximidade e a identidade, existem outros parâmetros que são melhores.
Então, nesse caso, o Milton Santos, ele escreve, se não me engano, em 99, um artigo sobre o planejamento regional, e aí ele estabelece essas categorias, norma e forma. Ele fala que se uma política pública, a norma, ela está desassociada da forma, ou seja, da maneira como ela se espacializa, provavelmente vai haver um problema. Frege e Etches, por sua vez, eles falaram que se atividade turística, se você não observa o caráter geográfico, uma política pública ela vai ter problemas. E a Aline Reis, ela fala a mesma coisa, que existem inconsistências teórico-metodológicas no programa de regionalização do turismo. Então, com base nesse cenário, a gente começou a trabalhar com o quê? Qual que é o nosso objeto de estudo? É a regionalização do turismo brasileiro no âmbito das políticas públicas, em especial a partir de quem? A partir do PRT. E o principal questionamento da pesquisa é quais elementos e critérios são mais apropriados no processo de regionalização. Por que a gente pega nessa questão do critério e da apropriação? Porque se a região turística ela é delimitada de forma errada, a política do início ao fim ela estará equivocada. O Ministério do Turismo ele vai ter dinheiro, ele vai perder dinheiro porque ele vai disponibilizar para municípios que não têm relação. E aí a gente fez outras questões, como, por exemplo, as regiões turísticas brasileiras definidas pelo PRT correspondem à realidade do fenômeno turístico? Quais são as fragilidades conceituais, metodológicas e operacionais do PRT? Existe a possibilidade de se criar uma metodologia que comporte as formas espaciais do turismo no território como aspecto fundamental para regionalizar a atividade? E qual que é a relevância da regionalização para o desenvolvimento da promoção turística na atividade turística brasileira? Ou seja, a gente fez questionamentos de âmbito teórico e metodológico, porque a gente provavelmente percebe que o programa ele é viciado em alguns erros, ele tem algumas fragilidades. E aí, com isso, nós construímos duas hipóteses. A primeira hipótese é a falha conceitual e dos critérios na constituição da regionalização turística brasileira acarreta um descompasso da norma, limites regionais e municípios não articulados com a forma conteúdo. Ou seja, a falha conceitual, a ideia de região turística equivocada e dos critérios da regionalização, como a ideia de região e a proposição da regionalização elas estão erradas, as regiões turísticas estarão distantes da forma conteúdo da atividade turística. E a segunda hipótese é que, para que a regionalização turística seja equânime e mais próxima à realidade, é necessário modificar a concepção de região turística e redefinir os critérios utilizados para a admissão dos municípios turísticos nas distintas regiões turísticas do Brasil. Ou seja, o processo de regionalização ele precisa ser redefinido, reformulado, mediante a observação do caráter geográfico espacial da atividade turística. E aí o objetivo geral da pesquisa foi desenvolver uma metodologia de regionalização a partir da coesão funcional manifestada pela atividade turística, e nós tivemos alguns objetivos específicos, como detectar critérios, metodologias e orientações utilizados na regionalização pelo Ministério do Turismo, discutir como os gestores do Rio Grande do Norte procederam para identificar as regiões turísticas, comparar a regionalização proposta pelo PRT com a territorialização turística no Rio Grande do Norte, verificando se ocorrem discrepâncias significativas, e elaborar e aplicar uma metodologia de regionalização a partir da coesão funcional da atividade manifestada pelas ACTs, meios de acessibilidade e fluxo, ou seja, em geral. Nosso objetivo principal é desenvolver uma metodologia, comparar, observar a forma conteúdo da atividade turística, verificar se ela corresponde de fato ao que está estabelecido oficialmente, se não, fazer uma outra regionalização. Nesse sentido, a gente observou que existem muitos autores que eles têm uma visão crítica, eles conseguem enxergar a vulnerabilidade do turismo. Então, aí tem o Fratucci, Feguiete, o Hugo Serra, o Rodrigo Silva, a Maria Fonseca, a Aline Reis. Contudo, a gente turísticas. Observa-se o problema, mas não se propõe elementos para se discutir uma resolução desse problema. Existem algumas propostas em nível internacional, mas todas elas apresentam inconsistências, porque normalmente elas matematizam a realidade, elas utilizam fórmulas, elas não observam, e elas se baseiam na perspectiva tradicional, zonal de região, que depois eu vou discutir um pouco mais à frente. Então, observando essas lacunas, ou regionalizações equivocadas, ou uma lacuna no que diz respeito à discussão nacional, justifica-se esse trabalho pelo fato de elaborar uma metodologia de regionalização para o turismo
e também para propor uma nova regionalização turística para o Rio Grande do Norte, baseada em critérios diferentes dos elencados oficialmente pelo Ministério do Turismo. Ou seja, a gente vai, a partir do entendimento de região funcional e de coesão funcional, a gente vai estabelecer uma nova metodologia e, consequentemente, uma nova regionalização para o Rio Grande do Norte. O recorte temporal, ou melhor, o recorte espacial, é o estado do Rio Grande do Norte. Como vocês podem ver, é um estado que tem 166 municípios. A gente vai trabalhar com a discussão entre 2004 e 2024. O Rio Grande do Norte ele tem algumas especificidades, porque ele tem um turismo muito desenvolvido no litoral, mas também tem um turismo relevante no interior. E o Rio Grande do Norte foi, na última regionalização do turismo, a de 2022, o que mais modificou a quantidade de regiões em nível nacional. Ele saiu de 5 para 9. E a gente, por que isso aconteceu? Será que essa nova regionalização ela correspondeu à maneira como o turismo se espacializa de verdade? Com relação ao campo da pesquisa, nós visitamos 16 municípios. Os municípios visitados, foi com o principal objetivo de observar como o turismo existia, verificar as vias de acesso para as localidades e entender qual era a forma conteúdo, qual era a estrutura do turismo nessas localidades. A gente visitou esses locais no início de 2024. Por quê? Porque depois de delimitarmos a partir de outros dados quais são os municípios turísticos oficialmente, decidimos ir a campo para verificar como a atividade turística ocorre na prática. Utilizamos algumas fontes. Com relação a dados primários, entrevistamos 3 vezes membros da Secretaria do Turismo do Rio Grande do Norte e entrevistamos a responsável que coordena a regionalização do turismo em nível nacional do Ministério do Turismo. Aplicamos questionários com a Agência de Turismo do Rio Grande do Norte para perceber os passeios, fomos a campo, pegamos dados de ACT no Cadastro, dados de fluxo dos passeios de guias de turismo no Cadastro, os relatórios dos atrativos turísticos do mapa do turismo, os dados do Airbnb no RDNA que nós temos acesso, dados do Sírio sobre que locais os turistas visitam dentro do Rio Grande do Norte e quais locais os turistas se hospedam dentro do Rio Grande do Norte, dados de emprego na Rascaged, dados relacionados ao meio ambiente no IDEMA e da Confederação Nacional dos Transportes em relação às rodovias, além de uma extensa pesquisa sobre a legislação federal do turismo 2004 a 2024 e todas as atas de reuniões dos polos turísticos do Rio Grande do Norte, que nessas atas se descrevia ipsis literis tudo que se debatia. E aí a gente viu como era discutido, como era debatido a questão da regionalização do turismo dentro do Rio Grande do Norte. Como conceito principal, a gente tem a discussão entre região e regionalização. De acordo com Rogério Hasbach, a região ela deve ser considerada como um artefato, ou seja, ela é um fato da realidade, um artifício teórico do pesquisador que a concebe e ela serve para o planejamento político regional. E a regionalização é a procedimentalização da região, ou seja, é quando você vai conceber as regiões. Portanto, a região é um fato e a regionalização é uma ferramenta. Ambos elas estão indissociáveis. E aí, qual que é o grande ponto da nossa pesquisa? É que o entendimento de região que a gente tem não é um entendimento de região como a área contígua, onde os municípios são próximos, não. A gente concebe a região a partir da coesão funcional, que seria isso, da articulação entre os distintos elementos dentro daquela localidade. Então, se eles se articulam, mesmo que eles tenham desarticulações, buracos, eles podem fazer parte sim da região, porque o que importa para uma região é a coerência funcional entre os elementos. Então, nosso conceito principal, a discussão de região, nós trabalhamos também com a discussão de região turística, especialmente de Rio, trabalhamos com a ideia de fixos e fluxos do Milton Santos e norma e forma como categorias de análise, e trabalhamos também com a ideia de configuração espacial das atividades econômicas, Pierre Monbeg, Maria Fonseca e o Paulo César da Costa Gomes. Então, alguns dos conceitos principais são esses, depois eu vou tocar e aprofundar um pouco mais na frente. Aqui é uma síntese, né, sobre o problema, a questão, objetivos específicos. Não vou me ater a esse quadro e vou prosseguir. Acho que o primeiro ponto é sobre a questão discussão teórico-metodológica da regionalização do turismo. Primeiro ponto, o PRT ele é instituído em 2004.
Mas antes disso, a gente teve dois momentos muito importantes. O primeiro é o PRODETUR, que é a primeira vez que houve uma política de regionalização do turismo em nível nacional, só que a discussão do PRODETUR ela estava muito vinculada aos polos de desenvolvimento, ou seja, uma concepção atribuída a partir da perspectiva do François Perroux. Depois, em 94, o governo federal, ele vai instituir o Programa Nacional de Municipalização do Turismo, que era o quê? Que era uma política estruturante, que todos os estados do Brasil teriam que estar nela, mas que o principal elemento da atividade turística era quem? O município. Entretanto, em 2002, 2003, 2004, começa-se a ter um debate que essa política ela tem uma fragilidade por causa da própria natureza do turismo. Quando a gente lê o Jonas Sanchez, né, a gente percebe o seguinte ponto. Ele fala que o turismo é uma atividade que se estabelece de maneira regional. Dificilmente um turista, quando ele vai para um local, ele se restringe ao município. Ele está naquele local e ele vai para outros municípios, criando o quê? Uma região. Então, a partir desse momento, o Ministério do Turismo ele entende que o PRT deve ser a principal política pública. Porém, ela já inicia com dois problemas. Primeiro, que o Ministério do Turismo ele fala que a região turística ela tem que ser próxima e tem que ter uma identidade, ou seja, desvinculada do debate regional atual, que depois eu vou pontuar. E ela fala que, para participar do MAP 2004, bastava manifestar interesse. Ou seja, não existia critério, todo mundo poderia integrar, tendo ou não turismo. Então, no início, mais de 3 mil municípios do Brasil eles são considerados turísticos, em 219 regiões. Em 2006, continuou com 200 regiões, 1.819 municípios, e em 2009, 276, 3.635. Quando é em 2013, que o Ministério do Turismo ele percebe que a política ela estava muito grande e praticamente não tinha nenhum critério, ele começa a entender o seguinte ponto, que essa política, apesar de ser muito importante, ela não subsidiava o instrumental da política pública, porque a gente não sabia qual era o município que tinha mais ou menos política, e o Ministério do Turismo, mesmo você fazendo parte do programa de regionalização do turismo, ou não fazendo parte, você poderia receber dinheiro. Então, a partir de 2013, o que é que o Ministério do Turismo estabelece? A categorização. A categorização ela tem a definição do que é um município turístico, ou melhor, do nível de classificação do município turístico. Ela vai dizer que para o município turístico você tem que verificar os dados de fluxo nacional, os dados de fluxo internacional, a quantidade de ACTs, ou seja, a quantidade de elementos cadastrados, e o quarto elemento eu não vou lembrar agora. Mas, de todo modo, esses dados eles são muito frágeis porque são poucos dados. Como é que você, apenas com essas informações, pode dizer que o município ele é maior ou menor turisticamente só com esses dados? Então, em 2003, é instituída a categorização, e em 2014, o Ministério do Turismo, pela primeira vez, ele estabelece que para os municípios serem considerados turísticos, eles tinham que ter algum critério, como ter recursos e órgãos responsáveis pela pasta do turismo. Isso faz com que haja uma diminuição muito grande da quantidade de municípios, como se percebe, saem de 3.345 para 2.175, ou seja, o mínimo do mínimo não existia. Mas aí o Ministério do Turismo ele estabelece também nessa portaria que os municípios eles têm oferta turística central, oferta turística complementar e de apoio, ou seja, mesmo que ele praticamente não tenha turismo, ele pode integrar o mapa. Tudo bem. E aí, em 2017, os municípios eles se adequam, mas em 2017 há novamente uma reestruturação dos critérios que faz com que em 2019 eles diminuam a quantidade de turismo. Em 2018, o Ministério do Turismo ele vai incumbir, mais uma vez, a ideia de região a partir da identidade e proximidade, e ele remonta, fala que quem decide quais são as regiões turísticas são quem? São os estados em discussão com o município. Ou seja, como é que é o processo? Os municípios eles se candidatam, eles são considerados turísticos, o Ministério
do turismo ele aceita e depois eles discutem e criam as regiões turísticas, ou seja, sob o âmbito da descentralização. A partir de 2022, porém, a regionalização ela tem algumas mudanças, como ela se torna perene, ou seja, ela pode ser atualizada a qualquer momento. Antes, a prioridade dos recursos eles deveriam ser para os municípios turísticos oficiais. Hoje, no mínimo, 90% dos recursos do Ministério do Turismo tem que ir para os municípios categorizados e orienta-se, além disso, evitar um número excessivo de municípios. E, com isso, quais são os problemas da política do turismo? Primeiro, os critérios para a diminuição dos municípios no mapa eles não são de ordem técnica. Qualquer município ele pode ser considerado turístico. A ideia de região turística como uma área com identidade, com proximidade, ela está conceitualmente equivocada, porque a região ela não existe dessa forma. Então, com isso, os critérios eles são variáveis, eles podem variar de acordo com a percepção dos sujeitos. Os municípios eles integram as regiões turísticas, mesmo não sendo turistas, apenas com o intuito de angariar recursos. A categorização, ela tem critérios mínimos e eram desatualizados, eles atualizaram agora, mas eles não aumentaram a quantidade de critérios, ou seja, se torna um instrumento muito frágil. Não há possibilidade de se ter regiões oficiais interestaduais, ou seja, as regiões turísticas elas têm que estar intrinsecamente dentro do município. Então, se o turista ele se desloca normalmente por 2, 3 estados, as regiões deveriam ser quantas regiões turísticas? Uma, mas na prática pode ser 2 ou 3, ou seja, fragiliza a gestão e o planejamento. O fator político ou subjetivismo ele se torna norteador, porque muitas vezes o município quer fazer parte da região turística, que daquela outra que tem um deputado que é forte, que tem um senador, ou seja, não é um critério efetivamente da realidade, mas nesse caso a regionalização ela se dá através de quê? Através da percepção. E não existe um estudo anterior para verificar como a atividade turística existe. Os municípios sentam, se reúnem, eu acho que minha cidade se conecta com tal, eu acho. Então, esse achismo, ele não se dá na prática, não é verdade? Então, depois de analisar o PRT, a gente vai analisar a questão do turismo dentro do Rio Grande do Norte. A gente percebe que na primeira regionalização do turismo do Rio Grande do Norte, as regiões elas eram um pouco mais contíguas e próximas, ou seja, as regiões turísticas elas tentavam atribuir uma determinada proximidade e elas estavam relacionadas à dimensão identitária delas, ou seja, era a identidade dos polos e a proximidade. Então, quando a gente entrevista o pessoal da Secretaria de Turismo, eles falam que eles não criam nenhum critério adicional. Todos os critérios de 2004 até 2019 sempre eram baseados na dimensão cultural e territorial. E eles falam que a dimensão política também se tornava forte, porque eles queriam fazer parte de onde tinham municípios que, politicamente, eles tinham uma força. E os municípios, eles sempre eram vinculados à contiguidade. Claro, em alguns momentos aconteceram debates sobre isso, como, por exemplo, a Podi, que em algum momento fez parte do Polo Costa Branca. Os municípios do Polo Costa Branca falaram que não, porque ele não tinha a mesma identidade. Como Felipe Guerra, eles discutiam que os municípios do Polo Serrana queriam que ele fizesse parte do Polo Costa Branca por estar mais próximo de Mossoró. Mas aconteceram alguns debates, mas muito poucos, distantes do que o Ministério do Turismo preconizava. Então, de 2004 a 2019, variou-se a quantidade de municípios dentro do Rio Grande do Norte, porém, sempre se manteve a mesma quantidade de regiões turísticas. E essas regiões que elas sempre se mantiveram, elas sempre foram debatidas a partir da percepção dos sujeitos. Porém, a partir de 2019, os próprios municípios consideraram que as regiões elas estavam disformes, que elas estavam muito grandes pela quantidade de municípios, elas não estavam articuladas. Tinha municípios que realmente ele não tinha nenhuma relação com o turismo e que deveria acontecer alguma coisa para mudar essa configuração. Então, a partir disso, em 2022, há uma mudança no quantitativo de regiões turísticas, ou seja, elas saem de 5 e elas vão para 11. Mas você pode perguntar assim, mas Hugo, sai de 5 para 11, ou seja, aumentou em 6 a quantidade. Por quê? Porque eles tentaram associar a ideia de roteirização,
ou seja, para onde o turista talvez ele vá, mas a partir da percepção dos próprios municípios. Então, dividiu-se esse em um quantitativo muito maior, tentando melhorar o planejamento e tentando seguir aquela ordem do Ministério do Turismo que tinha que se ter o quê? Uma menor quantidade de municípios possíveis por região turística, para melhor se planejar. Então, você sai de uma estrutura que eram 5 regiões turísticas muito coesas, muito contíguas, para 11 regiões turísticas. Mas será que essas regiões turísticas correspondem de fato ao turismo? Até porque toda a discussão ela foi sob o ponto de vista muito subjetivo. Então a gente encontrou alguns problemas em relação a essa definição, que na tese eles estão mais explicitados sobre esse caminho, que eu vou pontuar aqui para vocês. Primeiro ponto, o fator político, ele é muito importante para a delimitação dos municípios. Segundo ponto, no Rio Grande do Norte, a gente percebe que municípios que não têm nenhuma relação com o turismo se adequam ao mapa do turismo. E aí eles se tornam municípios turísticos. Ou seja, eles vão gerar problemas para a gestão e o planejamento. Não há nenhum estudo anterior, não existe nada para compreender as relações urbano-regionais. É tudo subjetividade para você delimitar. A CETUA, que é a Secretaria de Turismo, ela tende a discutir, a debater com os municípios para que eles se territorializem, se a região turística oficial ela seja uma área contígua, ou seja, uma área próxima. Existe uma atribuição de enorme responsabilidade das regiões turísticas dos municípios para a delimitação. Isso dá muita margem a um subjetivismo. Existe ainda uma baixa qualificação dos gestores municipais, porque eles não entendem o que é o turismo. E aí é gritante você ler nas atas, nas discussões, que eles não têm o conhecimento básico, que eles estão lá basicamente para fazer festas. E aí eles não têm o entendimento de como a prática turística acontece. E os critérios delimitadores, eles continuam sendo identidade e proximidade. E aí, a partir desse elemento, a gente entende que isso está equivocado, portanto, a gente tem que reestruturar esse entendimento. Mas o primeiro entendimento é a discussão, fazer uma proposição de uma metodologia. Mas para que a gente tenha uma metodologia, a gente tem que ter o quê? Uma boa teoria. Então, primeiro ponto, a região ela é um artefato, como eu tinha preconizado, de acordo com o Rogério Hasbart. A região ela tem diferentes dimensões. Existe a região é um elemento concreto da realidade, nós temos que percebê-la e ela pode sim ser atribuída espacialmente por um governo. Então, e ela é indissociável da regionalização, porque a região ela é o resultado, mas a regionalização ela é o processo. Por isso que a região ela tem um tempo, ela está em um determinado recorte temporal, além do próprio recorte espacial. De acordo com o CIPAS, a regionalização é uma prática de distinguir, de classificar regiões. Ou seja, a região ela tem as suas características. Na regionalização a gente entende e compreende como ela se organiza. Milton Santos, e tanto o Milton Santos como o Rogério Hasbart, eles falam que existe um caráter duplo na região. Existe uma região que ela se baseia em uma solidariedade orgânica, ou seja, que ela tem diversos municípios que estão próximos com a coesão. Existe uma região organizacional, em que os municípios eles são distantes, mas eles são articulados, mesmo que eles não sejam próximos. Então, existe um duplo conteúdo regional, que é a região homogênea e a região funcional. Murphy e Love, eles falam que o conteúdo regional hoje se dá pelas relações econômicas e sociais, ou seja, os municípios que se articulam economicamente e socialmente, eles se estruturam de modo regional. Portanto, o conteúdo regional está vinculado a esse. E a estrutura econômica é um fator decisivo. E no caso da atividade turística, como é uma atividade econômica, é a atividade econômica o principal elemento definidor das regiões. Nesse caso, de acordo com Milton Santos, o que faz a região não é a história dela, como a que teve no Rio Grande do Norte. Porque o polo agreste, historicamente, as pessoas se identificam como... Não, é a coerência funcional, são as articulações entre os determinados elementos. Por isso, de acordo com o CIPAS, as regiões elas são constituídas por quem? Por redes e processos. A gente define a região pela coerência funcional entre os elementos integrados espacialmente. A região ela tem fixos e fluxos conectados funcionalmente, que por intermédio das redes eles vão se articular de forma regional, ou seja,
a região ela é uma forma-conteúdo, ela tem uma forma espacial e um conteúdo a partir da relação entre diferentes municípios. Só que, como o Martin Jones fala, a região ela não tem uma promessa de integridade territorial, até porque ela é formada por quem? Pelos fluxos. Então ela é porosa, ela tem uma conectividade relacional. Municípios distantes, eles podem fazer parte da mesma região, desde que eles se articulem. E aí a gente tem essas duas noções importantes, norma e forma. Luciana Feitosa e Pablo Aranha, eles falam o seguinte, eles discutem sobre a cegueira geográfica das políticas públicas, eles falam que se a norma não se adequa à forma, à maneira que a atividade dela se estabelece territorialmente, vai haver um descompasso. Havendo um descompasso, a própria política ela está eivada de fragilidade. Então, como a gente tem que o espaço é composto por fixos e fluxos, a gente tem que ter esse entendimento com a política que a norma, ou seja, o que é estabelecido oficialmente, se articule com a forma. Aí, nesse caso, a gente entra no debate sobre a questão de região turística. Dentro do turismo, existe uma visão, especialmente influenciada por Roberto Bujon, que não existe regiões turísticas. Mas o Roberto Bujon, ele está certo em um ponto e errado em outro, na seguinte questão. Ele fala que o turismo ele se estabelece de maneira o quê? Descontínua. Por isso que ele fala que é melhor a discussão de espaço contínuo, porque a ideia de região, ela não se vincula ao fenômeno turístico. Ele está certo quando você pensa a ideia de região homogênea, clássica, tradicional. Só que a ideia de região funcional, ou seja, a partir da lógica reticular, dos fluxos, da descontinuidade, da articulação entre os nós e as redes, ela é a região hoje. Então, ele não entende, não compreende esse tipo de região e por isso que ele fala que o fenômeno regional não é turístico. Então, a gente entende que a incompreensão de Bujon sobre a ideia de região turística, ela acaba fragilizando dentro do turismo esse debate. Por quê? De acordo com Rita Cruz, o turismo ele se territorializa de forma descontínua. Se ele se territorializa de forma descontínua, as regiões elas também são descontínuas. Jerome Piu, ele fala o quê? Que a região turística é uma rede de lugares de acordo com as práticas espaciais dos atores. Ou seja, toda região turística tem turistas, redes de lugares e a mobilidade que conecta esses lugares. Então, elas têm conexões, continuidades e descontinuidades. O Jean Carlos Vieira, o professor se não me engano, que ele é da Estadual de Goiás, ou é da Federal de Goiás, ele fala que a região turística ela tem que ser em lugares. Só que a gente entende o quê? De acordo com Rita, fala que a presença do turista é o que define um lugar turístico. E ela fala que os turistas, em poucas vezes, eles criam um direcionamento espacial. Quem cria normalmente é quem? O capital. São os passeios, é a propaganda, é a psicosfera. Então, logo, a região turística é o conjunto de lugares o quê? Turístico, é para onde o turista vai. O Trussoff e companhia, eles falam que o turismo ele é estabelecido de fluxos externos e fluxos internos, e esses fluxos eles definem as regiões. Quando a gente pensa nos fluxos internos, a gente tem que entender o quê? Que são os atrativos, os turistas, esse deslocamento, ou seja, a rede de lugares, e as estruturas fixas, ou seja, os fixos e os fluxos. Então, nesse caso, a região turística é um conjunto de lugares turísticos articulados, e ela tem diferentes graus de quê? De multiarticulações entre os lugares, porque as regiões elas não são homogêneas, como fala o Jerome Piu. Então, nesse caso, a gente, a partir dessa compreensão teórica, a gente vai estabelecer metodologicamente alguns pontos para a nossa metodologia. O primeiro ponto diante da metodologia como princípio regional, a gente tem que entender, para instituir uma região turística, onde estão os objetos, onde estão as pessoas e que deslocamentos a atividade turística estabelece no espaço geográfico, ou seja, os fixos e os fluxos, a trama locacional. A professora Maria Fonseca ela fala, ao mesmo tempo que o espaço ele se diferencia, ele se integra e se articula, ou seja, sua diferenciação ela implica integração, interação. Decauville e mais 3 autores eles falam que as relações complexas entre interações e convergências sugerem que a integração espacial pode ser vista como um projeto de convergência entre territórios distintos, resultantes da intensificação das interações entre atores sociais, políticos e econômicos. Ou seja, resumindo isso daqui, em vez da gente entender a região como identidade e proximidade, a região ela se dá a partir da integração entre os elementos e das interações espaciais, ou seja, entre os fluxos entre elas.
você tem que ter uma possibilidade de eles estarem integrados, ou seja, uma rede. E eles têm que ser integrados, eles interagem, ou seja, interação, a partir dos fluxos. Ou seja, os critérios definidores de uma regionalização tem que ser o quê? Integração e interação espacial, e não identidade e proximidade. E aí, a partir de alguns estudos que nós tivemos, nós identificamos 5 elementos chaves para a identificação da região turística. Presença de turistas, infraestrutura turística, que são as ACTs, os trabalhadores, os passeios turísticos, desculpa, são 6 elementos, as vias de circulação e os atrativos principais e secundários. Ou seja, onde o turista está é um lugar turístico. Se não tem infraestrutura, não existe turistas, mas também, se tem infraestrutura, serviço, tem que ter os trabalhadores. O que conecta espacialmente são os passeios turísticos. As vias de circulação permitem a integração e os atrativos são os motivos pelos quais os turistas vão e eles contribuem com a definição das regiões turísticas. Ou seja, para estruturar uma regionalização, os elementos que delimitam as regiões devem ser elencados acima. Com isso, deve-se perceber o quê? A coerência funcional entre os lugares turísticos através de passeios. Assim, a gente pode conceber uma região turística que corresponda ao quê? À territorialização, porque a gente tem que entender como a atividade se territorializa para depois conceber as regiões turísticas. E a ordem espacial ela tem que ser baseada em quem? Na integração e na interação espacial. E aí, a nossa síntese da nossa proposta, que é o conceito de região turística como uma rede de lugares turísticos articulados. Os elementos são os 6 que eu citei: presença, infraestrutura, trabalhadores, passeios, meios de acessibilidades e atrativos turísticos. Os critérios são integração e interação espacial. As propriedades são nós, redes, fixos e fluxos. O princípio regional é a coesão funcional da atividade turística e os fenômenos privilegiados são as ações e redes e regiões reticulares e funcionais. Ou seja, a gente tem do regional como as articulações entre as cidades turísticas centrais em direção aos locais de visitação, além das rotas roteiros. Então, é esse movimento que vai definir as regiões turísticas. E aí, consequentemente, ele se define também pela questão dos atrativos, que lá vão estar, mas a gente vai entender que é o movimento, é o fluxo que define, e não o que eu acho sem ter esse entendimento espacial, a história do lugar. Não, o que se estabelece é o que ele existe efetivamente. Então, se eu não tenho o que ele existe efetivamente, a concepção ela vai estar equivocada. Para trabalhar com o Rio Grande do Norte, a gente trabalhou alguns dados, que eu vou depois comentar sobre eles, dados de fluxo, de hospedagens, enfim. E aqui a gente começou a estabelecer. Aí eu tenho um ponto que eu tenho que ressaltar aqui. A gente tentou sempre comparar a norma com a forma, ou seja, colocar as regiões turísticas oficiais e como os dados que consideramos essenciais para a definição da região turística. Então, nesse capítulo aqui, a gente foi entender a forma conteúdo da atividade turística no Rio Grande do Norte, ou seja, a gente foi estabelecer como o turismo efetivamente existe e comparar com a norma oficial, ou seja, a norma comparando-se com a forma, para ver se existe um descompasso entre os dois. Se existe a regionalização turística oficial, ela está equivocada. Então, o primeiro ponto sobre a presença dos turistas no Rio Grande do Norte. A gente vê que os turistas, eles se hospedam, eles pernoitam em poucos municípios. Natal, Mossoró, São Miguel do Gostoso, Tibau do Sul, Parnamirim e alguns outros municípios. Então, a gente vê que algumas regiões turísticas, como, por exemplo, Polo Potengi, Polo Cabugi Central, praticamente não tem nenhum turista se hospedando. E outras têm uma quantidade maior. Enfim, a gente começa a perceber que a atividade turística ela tem, de fato, alguns buracos. E aqui é a identificação do último município em que os entrevistados pernoitaram. O anterior é o primeiro, e esse daqui é, de fato, o segundo. Com relação às ACTs, a gente vai perceber aqui os meios de hospedagem. Onde estão os meios de hospedagem? Só que tem que se ressaltar um ponto. O município ter meio de hospedagem não necessariamente ele é um município turístico, porque alguns municípios que têm uma atividade econômica relevante, como, por exemplo, Pau dos Ferros, Guamaré, eles têm uma atividade econômica relevante, porém eles não têm turismo nenhum, porque porque as pessoas que hospedam lá são com outros objetivos. Mas ele é um dado importante, porque se o turista se desloca, ele tem que ter um estado em algum local. E a gente percebe que São Miguel do Gostoso, Mossoró,
Caicó, Currais Novos, Natal e Tibau do Sul são municípios que têm uma quantidade considerável de meios de hospedagem. Mas, novamente, várias regiões turísticas aqui praticamente não tem meio de hospedagem nenhum dentro do Rio Grande do Norte. A gente tem aqui o dado do Airbnb. O dado do Airbnb ele é interessante porque a gente conseguiu os dados no RDNA, temos os dados para todo o Rio Grande do Norte, os dados precisos da quantidade de Airbnb. A gente percebe que o Airbnb ele repete a mesma configuração espacial dos principais municípios dos dados dos meios de hospedagem. Porém, ele tem uma característica diferente que alguns municípios interioranos, como Serra de São Bento, Montes Gameleiras, Santa Cruz, Lagoa Nova, Martins e Porto Alegre, e o próprio Angicos, têm uma quantidade boa, de Airbnb. Ou seja, em alguns locais onde a atividade turística está se desenvolvendo, devido a essa maior flexibilidade que ele consegue o Airbnb chegar mais cedo, mais rápido do que os próprios meios de hospedagem. Mas, novamente, tem algumas outras regiões turísticas, como Polo Vale do Mar, Polo Serrano e Polo Potegi, que não tem nenhum Airbnb, sequer o Airbnb tem. Ou seja, será que oficialmente essas regiões elas existem a partir desses dados de infraestrutura? Aqui tem os dados gerais das ACTs, que são meios de hospedagens, agências, transportadoras, locadores, prestadores e operadores. A gente vai percebendo que, novamente, regiões turísticas como Polo Cabugi, especialmente o Polo Potengi, ele praticamente não tem nenhum dado das ACTs. Algumas outras regiões a gente vai percebendo que são poucos municípios que têm, e existe a atividade turística, ela é concentrada, as ACTs, elas são concentradas espacialmente em alguns poucos municípios. Algumas regiões turísticas têm uma quantidade maior de ACTs e outras têm menos. E quando a gente olha o dado da categorização, também percebe-se alguns problemas, como, por exemplo, a gente vai ver que Nícia Floresta, que tem uma quantidade boa de ACTs, ela é classificada em nível D, Guamaré, que não tem muito, é classificada em nível C, assim como o Pau dos Ferros, mas depois a gente até pode debater por que essa questão da categorização, porque como ela elucida muito a questão dos meios de hospedagem, ela acaba tendo esse problema, tá? Com relação aos trabalhadores diretos, a gente mapeou a quantidade de guias de turismo dentro do Rio Grande do Norte. A gente percebe novamente, Polo Potengi não tem nenhum guia. Polo Serrano apenas tem guias em Apodi. Ou seja, o Polo Sertão para o Mar apenas em Carnaubais. Ou seja, diversas regiões turísticas dentro do Rio Grande do Norte não tem um elemento básico que é um guia de turismo. Então, como é que essas regiões elas são de fato turísticas? Como é que esses municípios são turísticos? Se eles não têm meio de hospedagem, eles não têm absolutamente nada de infraestrutura, não tem sequer um guia, por exemplo. Então, são questionamentos que a gente faz. E depois a gente tem os passeios. Primeiro, a gente identificou os passeios dos guias de turismo. Esse dado aqui, esse mapa, ele tem 3 informações. As ACTs, os deslocamentos. A gente não quantificou, o número de passeios, a gente apenas identificou. Ou seja, se tem um passeio de Natal para Galinhos, é só uma seta. Só que no caso, por exemplo, existem algumas particularidades, como, por exemplo, o litoral leste, que é o Polo Costa das Dunas, ele é extremamente articulado. Mas Natal tem uma quantidade enorme de passeio de guias de turismo com Galinhos. Mas não só Natal, como Parnamirim, como Extremóis, etc. Então, mesmo Galinhos sendo muito próximo de Macau e de Pendências Carnaubais, eles não têm nenhum vínculo com essa localidade. A gente vê, por exemplo, que o Polo Potegi não tem nenhuma quantidade de deslocamento de guias de turismo intermunicipais. Dentro do Polo Seridó, os guias eles vão muito mais para o lado oriental do que o propriamente lado ocidental. O Polo Serrano ele tem uma quantidade muito baixa, ou seja, os passeios de guias eles não estão vinculados a todos os municípios oficiais turísticos do Rio Grande do Norte. Com relação aos passeios das agências de turismo, também é um dado importante que a gente vai perceber o quê? A gente nota, nesse caso aqui, algumas características, como, por exemplo, Natal, ela tem um grande vínculo com São Miguel do Gostoso e, novamente, com Galinhos. Todo o litoral leste ele é bem conectado. No Polo Serra do Agreste e Potiguar, de fato, os 3 municípios eles têm uma boa conexão. No Polo Agreste Trairi, existe muita conexão entre Serra Caiada, Sítio Novo e Santa Cruz. No Polo Potegi não tem conexão nenhuma. No Polo Cabugi Central, só tem 2 municípios que têm passeios. No Polo Seridó, os municípios orientais têm a vontade de passeios, outros já não têm.
No polo Rota do Frio, só as duas cidades serranas, que são Porto Alegre e Martins, têm passeios. No polo Costa Branca, Mossoró, se direcionando para outros municípios, tem passeios. No polo serrano, poucos municípios, é só Patu e Apodi tem passeios. E no polo Sertão para o Mar, por exemplo, Macau, ele não se vincula com os passeios relacionados a Galinhos. Ou seja, os fluxos do turismo do Rio Grande do Norte, eles não demonstram essa articulação regional como está estabelecida oficialmente. A gente vai percebendo 6, 7, 8 grandes articulações regionais, não como está estabelecido oficialmente. Aí tem outro ponto que é o seguinte, com relação aos meios de acessibilidade. O Rio Grande do Norte ele é cortado por BRs e por RNs. E tem um problema aqui no estado do Rio Grande do Norte que diz respeito à acessibilidade. Por quê? Normalmente as BRs, que elas são mais litorâneas, elas têm uma qualidade muito boa, como se percebe entre Ceará-Mirim para Maxaranguape, figura 41. Contudo, as RNs, que são interioranas, ela tem uma qualidade um pouco pior, porque tanto o PAC como os recursos do Prodetur, eles focaram-se bastante aonde? No litoral. Isso fez com que os municípios interioranos eles tivessem uma infraestrutura pior. Se a infraestrutura é pior, você condiciona até menos fluxo do que é no litoral, por uma questão básica. O fluxo ele só vai para onde tem quem? Os fixos. Então, fixos e fluxos eles estão intrinsecamente articulados. Se as vias de circulação elas existem com dificuldade, elas dificultam a estruturação regional. Então, a gente tem dentro do Rio Grande do Norte condicionantes em alguns locais das articulações a partir das infraestruturas e limitantes em outros locais. Então, assim, a gente conseguiu compreender a partir das infraestruturas, dos fixos e dos fluxos, a gente percebeu que os municípios que são efetivamente turísticos, que têm infraestrutura e que têm fluxo, são, na realidade, 41. Ou seja, em vez de 85 municípios turísticos oficiais, como está estabelecido pelo Ministério do Turismo, a gente percebe turismo, de fato, onde que tem passeios, onde tem ACTs, onde tem articulações e possibilidades em apenas 41 municípios. Ou seja, a política de regionalização do turismo de identificação ela é superdimensionada. E aí a gente vai percebendo o quê? Tem esse mapa que tem uma comparação. Os que estão rachurados são os municípios turísticos que a gente percebe que são, de fato, turísticos. Então, Macaíba não faz parte de nenhum polo turístico. A gente viu que muitos passeios se articulam com Macaíba. Então, por que não faz parte do mapa? Então, a gente vai vendo, por exemplo, Polo Potengi, não tem nenhuma relevância dentro do turismo. O Polo Cabo de Central, só tem 2 municípios com visitação turística. O Polo Serrano, só tem Martins e Porto Alegre. E Martins e Porto Alegre se articulam com o Patu e com a Apodi. Então, em vez de 2, são, na realidade, uma região turística. O Polo Vale do Mar, ele não tem dinamização, porque Porto Mangue, ele se vincula a Mossoró. O Polo do Sertão para o Mar, ele não tem coesão, porque Macau se estrutura com os fluxos junto com Mossoró e Galinhos se vincula a São Miguel do Gostoso e Natal. Tem municípios como Açu, João Câmara, Guamará e Pau dos Ferros, que eles têm muitos meios de hospedagem, mas eles não têm fluxo turístico nenhum. Por quê? Porque eles são polos econômicos dentro da rede urbana regional do Rio Grande do Norte. Serra de São Bento, Montes Gamileiras e Pacifica, que são da Polo Serra do Agreste Potiguar, eles têm grande relação com Araruna, na Paraíba. Mas como a região turística, oficialmente, ela tem que ser estadual, você tem uma região que, na realidade, que deveriam ser são 2 regiões turísticas. Exceto os polos Costa Branca e Costa das Dunas, as outras regiões elas não têm na sua completude municípios turísticos, elas existem com alguma debilidade. Ou seja, a regionalização oficial ela é frágil, superdimensionada e ela não tem coesão. Então a gente pode dizer que a norma, nesse caso, não corresponde à forma. E aí a gente dividiu nesses 41 municípios. E a partir dos 40 municípios, a gente fez uma divisão sobre segmentação turística. Como assim? A gente foi percebendo, através dos relatórios do mapa do turismo, os segmentos turísticos, ou seja, quais eram os atrativos turísticos principais dentro do Rio Grande do Norte. A gente percebeu que os municípios litorâneos eles têm um turismo vinculado a sol e praia, portanto, segmento de sol e praia. No interior, existe uma divisão maior. Existem os municípios que se baseiam na geodiversidade, que são especialmente passeios, trilha e visitação à caverna ou coisas do tipo. Existem os municípios que têm turismo cultural muito vinculados
há uma dimensão católica que, de fato, eles recebem, tem muito fluxo turístico, etc. E tem os municípios serranos, que são os municípios que eles têm uma determinada, que eles estão em planaltos, têm uma determinada altura, e, consequentemente, as pessoas vão para lá no final de semana para pegar uma temperatura menor em relação à temperatura litorânea do Nordeste. Então, a gente tem 4 grandes segmentos turísticos dentro do Rio Grande do Norte: turismo sol e praia, geodiversidade, cultural e turismo serrano. E aí, existem alguns elementos que são o seguinte: por exemplo, normalmente o município que ele é só e praia, ele tem uma demanda maior pela configuração do atrativo, porque as regiões elas se vinculam com a escalaridade, e o próprio atrativo turístico, ele também tem essa vinculação. Então, os municípios que eles são só e praia, eles têm a possibilidade de ter um fluxo turístico maior. Enquanto que, por quê? Porque eles vão receber turistas nacionais e internacionais. Enquanto no interior, os locais que são festividades católicas ou locais serranos, eles têm apelo que regional. Um turista ele não vai sair de São Paulo para estar em Martins. Porque em Martins ele vai ter 20, 21 graus. Qualquer cidade do interior de São Paulo que esteja em determinada declividade, ela tem um frio maior. Mas então quem que vai para Martins? O turista potiguar. Mas quem vai para Natal? Quem vai para Parnamirim? Quem vai para São Miguel do Gostoso? É o turista internacional e o turista nacional. Ou seja, o próprio conteúdo regional ele vai se vincular à escalaridade que o concebe. E quando o Círio ele traz os elementos dos tipos de turistas, a gente percebe isso. Que quem visita os atrativos interioranos são os turistas regionais do Rio Grande do Norte e do Nordeste. E quem visita o litoral são os turistas, especialmente quem? Os regionais, mas especialmente os nacionais e internacionais. Ou seja, a configuração regional ela se vincula às demandas dos turistas. O turista internacional ele tem uma demanda, e aí, quando ele vem, ele começa a visitar os atrativos turísticos que têm aquela característica. Então, a conexão espacial ela vai se vinculando ao tipo de turista e a maneira como eles vão se articulando. Então, por exemplo, turistas nacionais e internacionais, só e praia, regionais são os outros. Então, quando o turista ele vai para Natal, ele vai de Natal para uma série de outros municípios. Então, a região turística do Polo Costa das Dunas ela é muito grande. Só que quando você está em uma região turística, por exemplo, como Santa Cruz, ele vai visitar Santa Cruz, que tem a Santa, e 1 ou 2 municípios do lado, e pronto. Porque essa é a demanda regional. Então, o próprio tipo de turista, ele se vincula ao conteúdo regional e à interescalaridade do turismo. Então, o próprio turismo ele se configura a partir das diferentes escalas que são estabelecidas. E aí a gente percebe outra coisa interessante, que é o seguinte: dentro do Rio Grande do Norte, os municípios turísticos eles estão todos do interior, ou, exceto Mossoró e Apodi, eles estão ou em selbergues ou em planaltos. O que isso quer dizer? Que eles estão em locais que têm uma determinada declividade, uma determinada altura. Os municípios que não têm selbergues nem planaltos, exceto Mossoró e Apodi por ter caverna e Mossoró por ser um centro regional e cultural muito forte, todos os outros não são turísticos dentro do estado potiguar. Então existe sim uma influência natural sobre a estruturação dos municípios turísticos dentro do estado potiguar. Então a gente vai vendo, por exemplo, turismo serrano no interior. A gente vai vendo Martins e Serra de São Bento, locais que estão onde? Martins, Planaltos Residuais do Oeste Potiguar, Serra de São Bento no início do Planalto da Borborema, ou seja, em locais altos. E o turismo serrano ele se estabelece a partir dessa configuração. O turismo religioso-cultural, até o turismo interiorano, ele se estabelece em locais muito altos. Se a gente for ver o castelo, não, o mosteiro de Carnaúba dos Dantas, o santuário do Lima de Patu, que é essa dessa imagem aqui, o santuário de Santa Rita, eles estão sempre no topo. Por quê? Porque o Heidegger ele fala que a imensidão da fé ela também está associada ao local onde aquele elemento espacial vai estar apresentado. Então ele vai estar apresentado onde? No local mais alto possível, pela questão da imensidão. Porque a fé católica ela tem essa coisa de olhar por cima, para o alto, de ver o que está acima da gente. Então as principais destinações católicas elas se vinculam também ou com os Iselbergs ou com os planaltos dentro do estado potiguar. No interior existe, por exemplo, o Inselberg de Serra Caiada, que é uma área que tem a quantidade de trilhas muito grande. O Castelo do Zé do Monte fica na Serra da Tapuia, ou seja, em sítio novo, em um local muito alto que as pessoas vão visitar. O turismo cultural e de geodiversidade ele vai se vinculando a esses atrativos naturais.
Em Angicos, essa imagem aqui de Angicos é um vulcão desativado, um dos poucos vulcões desativados no Brasil. Ele é basicamente o único que mantém a sua crista dentro do território brasileiro, e o pessoal vem e sobe até o topo, em uma quantidade muito grande de pessoas que vão até lá. Ou seja, a geodiversidade ela se estabelece forte, mas desses elementos geomorfológicos muito específicos. Mossoró, é claro, Mossoró ele tem uma vinculação diferente, porque tem a questão do cangaço, do São João de Mossoró, da expulsão de Lampião, do Museu Lauro de Escócia, que ele é muito famoso. Então, Mossoró ele tem um elemento cultural dentro do interior, mas as outras destinações, elas se associam muito à questão do atrativo natural, ou influenciam no atrativo cultural, ou sendo definidor, pela questão do Planalto, pela questão do próprio Inselberg. Com relação a interestadualidade, aqueles municípios que eu falei, a Serra de São Bento, Monte das Camileiras e Pacifica, as pessoas vão muito para a Pedra da Boca, só que a Pedra da Boca ela fica literalmente no limite entre o Rio Grande do Norte e a Paraíba. Então, oficialmente, são duas regiões turísticas, mas que elas não podem se conversar. Nas atas, as pessoas debateram sobre isso. Por que elas não podem se conversar? Porque oficialmente não se pode ter uma região interestadual. E as regiões que elas estabelecem parâmetros em comuns, porque elas são limítrofes. O turista ele não fala assim, eu vou em Pacifica ou eu vou em Araruama. Não, eu vou em ambos. E isso deveria ser uma região turística. Então, nesse caso, tem essa particularidade também dentro do Rio Grande do Norte. Em Currais Novos, o Cânion dos Apertados, que as pessoas vão lá para escutar pássaro, fazer trilhas também. O Geossítio Minaberejuí, que é onde tem a extração da xelita, que é você visita a caverna, ou seja, novamente, geodiversidade, o turismo cultural, porque você visita vários museus em Currais Novos, ou seja, o turismo interiorano, ele é ou turismo serrano, ou turismo de trilha, ou turismo cultural. Já no litoral, você tem uma centralidade turística muito forte a partir de quem? A partir do turismo de sol e praia, que você vai ver a Praia de Pipa, que ela é muito famosa, que é o contingente das praias que tem do Chapadão de Pipa, e a própria Praia de Ponta Negra. Ou seja, a estrutura do turismo dentro do litoral, ele já tem uma outra perspectiva, porque é um turismo só e praia, que ela tem uma demanda turística maior, ele se configura a partir de outros elementos em relação ao próprio interior. Nesse sentido, a gente, a partir dos elementos que tem, da definição dos atrativos, porque os atrativos eles são muito importantes para definir a identidade da região, mas a identidade ela só é definida pela articulação dos fluxos, não é a identidade per si, são os fluxos. Ao ver os fluxos, a gente vai perceber a estruturação dos próprios municípios. Então, nesse caso, a gente percebe que o litoral leste ele é capitaneado por Natal, Tibau do Sul e São Miguel do Gostoso, mas o fluxo ele vai até Galinhos, ou seja, ele é uma área muito extensa. O de Mossoró a Macau, eles se articulam em uma região turística. Serra de São Bento, Pacifica e Monte das Gamileiras, junto com Araruna, na Paraíba, eles são uma região. Lages e Angicos, eles têm muita visitação pelo Pico e pelo Parque Estadual do Cabugi, mas é só ali, você vai, visita os dois municípios, volta, que é uma rota de turismo no caso. Os municípios do Seridó Oriental, eles são muito fortes, porque lá tem o Geoparque Seridó. Mas do lado ocidental do Seridó, basicamente é só Caicó que tem turismo. Então não é todo Seridó que é turístico, são alguns municípios. No oeste Potiguar, Martins e Porto Alegre são os protagonistas, mas tem fluxo para Patu e para Apodi também. E dentro do Trairi, né, Norte Potiguar, a gente percebe quem? Santa Cruz, Sítio Novo e Serra Caiada, como uma área com atrativos que são vinculados. Portanto, a gente percebe 7 grandes áreas, 7 grandes eixos de fluxo regional e que eles têm integração e interação espacial, que aí a gente define como Cabugi, Costa Branca, Costa das Dunas, Seridó, Serras do Agreste Potiguar e Serras do Sertão Potiguar, além do próprio Trairi. Ou seja, em vez de 11 regiões turísticas, ou 5 como eram anteriormente, a gente concebe que são, na realidade, 5 regiões turísticas dentro do Rio Grande do Norte. Como vocês podem ver, Galinhos, mesmo estando distante, ele faz parte, sim, porque tem articulação. Para sair de Galinhos e chegar em Manaus é muito difícil, mesmo estando ao lado. É muito mais fácil você sair de São Miguel do Gostoso e chegar em Galinhos do que o contrário. Então, o Polo Costa das Dunas, o Jerome Rioux, ele fala que existem os contínuos regionais, os centros multicentros regionais, ou seja, o contínuo regional é aquela região turística extremamente articulada e multiarticulada que tem vários centros. E o centro regional, ele em si é uma área que existe com um pouco de maior dificuldade, mas tem articulações regionais. Então a gente percebe que a região Costa das Dunas, em amarelo, é a única, de fato,
pela nossa proposição contínuo regional, porque tem as 3 maiores centralidades do Rio Grande do Norte, a maior capilaridade e conexão, mediante seus atrativos, sol e praia. Na região Costa Branca, você tem Mossoró, articulando o turismo regional para as outras áreas que são sol e praia. Ou seja, você tem mais uma região turística. Na Serra do Agreste Potiguar é um roteiro de turismo, ele é muito forte pela quantidade de Airbnb, tem uma umidade climática boa e ele se vincula com a Araruama na Paraíba, portanto, é uma região interestadual. A região Cabugi é uma rota do turismo, uma rota do turismo, ou seja, o visitante ele sai de Mossoró, Natal, em algum momento, ou de outra região, chega lá, visita os dois, passa 1, 2 dias ali e retorna, ou seja, mas só visita os 2 municípios, não os demais do lado. Então, portanto, 2 municípios na região? Sim. A região Serra do Sertão Potiguar, elas têm também uma umidade climática muito forte, porque ela recebe muita gente que vem do Ceará e também um pouco da Paraíba, e ela tem uma boa capacidade de estada com quem? Com Airbnb. A gente vai percebendo que as cidades serranas, elas se estruturam via Airbnb, enquanto as cidades de sol e praia, elas têm uma quantidade maior de meios de hospedagem. E a região do Trairi, por fim, ela tem essa multiarticulação a partir de Santa Cruz, com o sítio Novo e Serra Caiada, que, portanto, é outra região. Então, em vez de ter a quantidade muito grande de regiões, a gente estabelece 7 regiões turísticas para o Rio Grande do Norte e apenas 41 municípios turísticos. Então, as formas regionais, elas são o quê? Múltiplas. O contínuo regional, ele se discerne pelas quantidades contínuas de ligações regionais, e o multicentro regional, que são as outras, eles têm ligações estabelecidas pelas mobilidades turísticas. Eles constituem uma rede, um polo regional. Porém, ele não se entrelaça com vários polos regionais, eles são um polo regional. Portanto, as outras regiões turísticas, elas são esse centro regional, e o polo Costa das Dunas, por ter o próprio atrativo. Aí você pode questionar o seguinte, mas Hugo, no Costa Branca também é sol e praia, só que a diferença é que no Costa Branca, a infraestrutura é muito pior do que no Costa das Dunas. Então, ele não tem uma articulação muito forte. Enquanto que no Costa das Dunas você tem o atrativo e as articulações via infraestrutura. Então, de acordo com o DRED, as rotas elas também podem ser consideradas regiões. Então, a mobilidade turística ela vai informar como as redes vão se estabelecer a partir dos locais turísticos. Ou seja, os turistas eles fazem escolha, eles se deslocam, e a partir desse deslocamento, da conexão e da conectividade dessas redes, a partir dos lugares turísticos, via mobilidade turística, a gente vai ter o quê? As dimensões espaciais e a complexidade do turismo. Ou seja, a partir dessa metodologia que a gente fez, de uma nova ideia de região, de novos elementos, de uma nova percepção, a gente tentou aproximar da realidade uma nova região turística, uma proposição de uma metodologia e aplicação dessa metodologia. Então, a gente diminuía a quantidade de municípios turísticos e a gente conseguiu perceber a coesão funcional da atividade turística. Então, assim, as regiões turísticas do Rio Grande do Norte, elas existem segundo as redes de lugares turísticos articulados. Elas podem não serem perfeitas nem ser iguais, mas a rede de lugar turístico articulado que vai estabelecer a região. Então, essa ideia de proximidade e contiguidade, ela é importante, mas ela limita o fenômeno regional. Ela não é a mais importante, porque quando você faz um mapeamento, você vê que o turismo se estabelece em rede entre os lugares e uma articulação seletiva dos lugares, porque você tem locais centrais e locais complementares. Então, nesse sentido, quando a gente percebe, quando esses lugares eles têm uma relação, eles desenham uma rede, e essa rede se dá através de quem? Do fixo e do fluxo. Portanto, nós temos essa proposição da metodologia, aqui a partir dos atrativos, para a gente ver que eles se concebem, de fato, a partir de uma determinada identidade, mas especialmente que todas essas regiões aqui, do modo como a gente estabeleceu, elas estão integradas e articuladas espacialmente. Então, a gente entende que a regionalização oficial do Ministério do Turismo, estabelecida pela Secretaria do Turismo e pelos estados, ela está equivocada. Então, para a gente finalizando, a gente vai percebendo que esses critérios, o interesse, a perspectiva conceitual, elas inviabilizam a regionalização efetiva. Por quê? Porque o processo de regionalização do Ministério do Turismo, ele é inconsistente. Isso faz com que as regiões turísticas elas sejam descoladas da realidade e existam de maneira equivocada. Isso vai prejudicar o PRT, porque a ferramenta estatal mais importante é como é que você vai gerir bem se os municípios estão articulados de forma errada, se aquela região turística não existe daquele jeito.
Então, a gente tentou, nesse trabalho, elaborar e aplicar uma metodologia da regionalização turística. A partir de quais bases? Integração e interação espacial. Então, delineamos nos últimos capítulos, primeiro, uma metodologia sob o âmbito teórico e metodológico, e depois aplicamos a partir de uma perspectiva geográfica e espacial. Então, o que norteou a gente? A ideia de região turística. Para observar quem? A coesão funcional da atividade turística. E observando, a gente pode aprender. Então, a gente aprende a partir dos turistas, da infraestrutura, dos trabalhadores, dos passeios de turístico, das vias de circulação e dos próprios atrativos principais e secundários. São eles que delimitam a região turística. Então, a gente aplicou no Rio Grande do Norte com o objetivo de estabelecer o seguinte ponto. Verificamos que a norma não correspondia à forma, então a gente, a partir da forma conteúdo, estabelecemos uma nova regionalização, que fosse baseada nessa forma conteúdo da atividade turística. Então, esse princípio de coesão funcional foi que estruturou, nos baseamos na articulação a partir dos passeios turísticos, constatamos que existe, na realidade, 7 regiões turísticas, que a regionalização oficial do turismo no Rio Grande do Norte, ela é, em parte, equivocada, ela não tem coesão e ela é extremamente superdimensionada, e nossa proposta, ela procura unir a forma conteúdo e tornar as regiões mais equânimes da realidade. A proposta desse trabalho não é um modelo fechado. Cada autor ele poderia ter novos elementos, que eu quero depois, nos meus novos estudos, estabelecer a visão dos próprios moradores, das próprias pessoas, para ir incorporando. Mas fato é que não é um modelo fechado, ele está em processo de elaboração, eu vou continuar estudando esse ponto, e que outro ponto é que na nossa pesquisa a gente não tentou verificar que município tem potencialidade turística, a gente quer verificar onde efetivamente tem turismo. Porque, por exemplo, se a coordenadora da regionalização do Ministério do Turismo fala que é importante o município sem turismo fazer parte do mapa, mas depois ela fala que por ter muitos municípios turísticos, o Ministério fica sem dinheiro para dar para todo mundo, então a gente tem que perceber o quê? Tem que perceber onde o turismo existe efetivamente. Então, a gente percebe a partir de quem? Da Estrada Especial das Visitações. Então, essa rede de lugares turísticos articulados, conectados pela integração do fenômeno, influenciados pela interação entre os lugares, que deve ser observada na constituição da região turística, ou seja, a região turística existe conforme a forma conteúdo do turismo. Então, a gente privilegiou o caráter geográfico das regiões turísticas, especialmente o debate atual sobre a região do turismo, não eivado numa perspectiva clássica de Hartshorne ou de Vidal-Lablache, como o Ministério do Turismo estabelece. A gente observou o debate regional hoje, Nancy Paasi, Doreen Maassen, Egneus, Marty John, Rogério Hasbart. Então, a partir do que se entende regionalmente hoje, estabelecemos essa discussão. A gente espera que essa discussão, essa proposta agregue novos elementos ao debate regional do turismo. Essa metodologia, ela objetiva suprir uma lacuna, porque a gente não percebeu a proposição da metodologia, apesar de vários autores observarem diversos elementos frágeis da estruturação da regionalização do turismo. Portanto, a proposição da metodologia de regionalização do turismo, a ferramenta, e a proposta de regionalização turística para o Rio Grande do Norte, elas aspiram a confluir a norma e a forma nos processos de delimitação das regiões do turístico, ou seja, estabelecer regiões turísticas equânimes à forma conteúdo. Então, a proposição da metodologia e a aplicação dela tenta fazer, claro, a gente mimetiza, a gente não consegue, porque a realidade ela é muito única, muito específica, mas a gente tenta aproximar o que existe efetivamente em relação ao que deveria estar estabelecido, e não apenas criar uma política sem critério nenhum e sem instituição nenhuma. Então, a nossa proposição ela foi nesse sentido, analisar o PRT, analisar como se concebeu dentro do Rio Grande do Norte, observar teoricamente como a região deve ser concebida, observar metodologicamente como a regionalização do turismo deve ser estruturada, a partir dessa proposição, aplicar no Rio Grande do Norte, ver que a norma não corresponde à forma, e a partir daí, a partir dos passeios, dos atrativos, etc., ou seja, de todos aqueles elementos, a partir de outros princípios, instituir uma nova regionalização para o Rio Grande do Norte. E aqui estão algumas referências citadas por esse trabalho, e foi esta a minha apresentação. Sou professor de políticas públicas, né, de gestão pública do turismo. Então, assim, como professor, eu fiz aqui um monte de anotações, mas como a tua apresentação, é claro, não é para sanar minhas dúvidas, né, é para levantar questionamentos para quem vai assistir essa tese,
Mas, assim, eu recomendo muito ler de cabo a rabo a tese, porque é muito interessante. Então, assim, professor, eu queria só fazer uns questionamentos, assim, que eu achei muito interessante, que para mim abriu muito minha cabeça, assim. Primeiro, eu queria questionamento e não ressalvas, assim, tipo, parabenizar. Por exemplo, você traz na discussão muito da questão é usado no turismo, da regionalização, do Roberto Bullion, né? Que é muito interessante, né? E ele tem lá no seu livro, ele fala disso, e muito passa desapercebido quando ele fala, inclusive, que ele é contra até usar o termo regionalização, que ele usaria mais o termo zona turística, eu acho, se não me engano, ele coloca lá. E você faz muito bem essa fala, essa colocação, por que que essa coesão funcional e tudo mais, eu acho um ponto muito interessante. Mas aí tem uma curiosidade que não é sua, é porque eu acho que no estado aí do Rio Grande do Norte, ele usa muitas vezes ali no início, acho que lá nas primeiras regiões, ele usou polos. Vocês usam esse termo polos? Usa-se até hoje porque quando o Prodetur ele foi instituído nos anos 90, ele estabeleceu-se que o nome da região deveria ser Polo. E aí você teve o primeiro polo Costa das Dunas em 91 e 90 não, na década de 90, depois é reestruturado no início dos anos 2000. Quando vai ter a regionalização, a Secretaria de Turismo decide não modificar o termo polo e continuar como sinônimo de região. Então, por isso, até o Ministério Público ressalta que alguns locais usam a ideia de zona, de polo, mas todos se referem ao fenômeno regional, porque o Prodetur estava vinculado àquela perspectiva, né, do François Perrault, de que a região ela vai se espraiando a partir do elemento central. Ah, legal, interessante, vem de lá. Bom, muito interessante. Isso, historicamente, eu não sabia disso. Outra curiosidade que eu tive, quando começou aí a regionalização, 2004, se não me engano, a primeira. 2004. No Rio Grande do Norte, participavam na primeira etapa da regionalização os 166 municípios ou não? Desde Não, ali já ficaram alguns não. de fora? Naquele momento era em torno de 80, porque se dava de forma voluntária, né? Então qualquer município que quisesse, ele poderia integrar no mapa, mas não havia interesse entre muitos, e muitos outros tinham interesse também de entrar. Então, desde o início, o programa de regionalização do turismo, embora fosse de maneira voluntária, até a instituição de critérios em 2015 para um município ser considerado turístico, ele não agregou todos os municípios do Brasil, mas era de maneira voluntária, então os municípios que entravam eram aqueles que tinham vontade, né, digamos assim. E outra coisa, aí você no final você coloca essa tua metodologia, apresenta, e eu fiquei pensando aqui, né, professor, imagina que se na regionalização, nós participamos, nós, academia, universidade, muito lá no PNMT, né, desde 94. Mas na regionalização não foi uma participação muito da academia, foi mais dos gestores públicos. Imagina, e por que eu estou fazendo essa fala? Você apresentou aí, aconteceu no teu estado, acontece em todos, as regiões estão mudando, muda daqui, muda dali, eles defendem que é assim mesmo, tudo bem. Mas imagina se a academia participasse em equipes multidisciplinares, né, nesse processo de regionalização e pudesse levar tudo isso daí, né, que você apresenta, para a composição das regiões, né? Teria um ganho muito grande, né? Hoje a gente enfrenta não só essas mudanças de município que não tem turismo, municípios que estão na região, mas não participam, mas como também, não sei se vocês têm, a questão dos nomes, né? Como que a demanda vai fixar um destino se o nome muda, né, de uma hora para outra, assim? Exato. Academia, eu acho que o primeiro ponto é que os técnicos do Ministério do Turismo, eles não têm uma visão atual sobre o fenômeno regional. Enquanto a academia ela produz muita coisa, tem muito debate, tem muita coisa interessante, eles não leem, eles não percebem o que está sendo produzido. A professora Aline Reis, que eu acho que ela até fez parte aqui, né, da outra live, ela tem uma tese que discute muito bem a questão da categorização, mostrando como a categorização do turismo ela tem fragilidades, porque como é que você define e classifica um município turístico em 4, 5 critérios? E é esse critério, se você vai ficar A, B, C, D ou E, que para onde você vai emitir todo o dinheiro.
Então, você tem municípios aqui dentro do Rio Grande do Norte, por exemplo, que são níveis C, às vezes B, que não tem turismo nenhum, ao passo que municípios nível D e E, que a gente sabe que tem uma grande configuração turística, que tem todos os elementos, recebem pouco dinheiro do Ministério do Turismo, porque a categorização está equivocada. Então, a regionalização também ela está equivocada. Então, eu acho que o Ministério do Turismo ele deveria agregar mais. Eles escutam muito o setor privado, os gestores, mas um pouco menos as universidades. E o mundo ele está modificando, o debate ele está sendo ampliado e as visões que nós percebemos do Ministério do Programa de Regionalização são visões dissonantes da realidade. E aí entra nesse mérito também, porque, por exemplo, os municípios eles vão querer estar em algum local onde aquele parlamentar ele tenha recursos. Depois mudou a gestão, aquele outro município ele começa quase que a liderar. Então, para que não deixar aquele nome, modifica-se o nome também. Então, você não cria uma identidade regional, o aspecto político ele vai desagregando, e um elemento, uma coisa que para mim deveria ser muito importante são os estudos, não só de inventários, como também os estudos das relações urbano-regionais a partir do turismo. Praticamente nenhum estado utiliza isso como estudo anterior para dar subsídio. Então, isso faz com que apenas a subjetividade dos gestores delimitem as regiões turísticas. E a gente sabe que a subjetividade, a descentralização, ela é importante. Mas se eu não tenho nenhum elemento, eu começo a ter com base muito achismo, e os achismos eles não estão de acordo com o que existe efetivamente. E aí a gente percebeu nos debates das atas, porque aqui eles descrevem as atas, todas as atas eles escutam, né, e depois eles escrevem tudo que foi escrito. A gente percebe assim, eu acho que meu município se vincula com tal, eu acho, e muito achismo e pouca realidade. E a universidade, ela poderia mostrar isso, né, poderia entrar aí para uns estudos, é assim que existe o turismo, vamos sentar, mas existe uma articulação muito pouca. A gente tentou entrar em contato com a Secretaria de Turismo para apresentar, etc., mas eles não, aqui dentro do Rio Grande do Norte, mas eles não quiseram, não se abriram muito, mesmo tendo contato, entrevistando o pessoal, eles acharam melhor continuar com esse debate sobre a questão da identidade, etc. E outra coisa eu percebo, não sei se, creio que você tem essa percepção, que vai se tornar talvez urgente, né? É a questão das questões interestaduais, né? Então, por exemplo, eu imagino que o litoral aí contínuo do Rio Grande do Norte para Paraíba, né? Isso. Imagino que ali seja uma região, né, homogênea, contínua, com as suas interações, com as suas coesões e tudo mais. Essa discussão tem que passar algum momento, né, pelo poder público, né? Isso. E eu sempre que eu falo disso, eu lembro do exemplo aí perto, né? Não sei se chega a pegar no sudoeste de você, o Araripe, né? Então, por exemplo, o Araripe é um caso à parte de regionalização que tem que ser discutida como esse objeto final. Isso, o Araripe com a Paraíba, o Agnaldo Fratucci estudou Rio de Janeiro, São Paulo e Minas, tem estudos sobre o norte do Paraná e o sul de São Paulo, sobre aquelas regiões do café, aqui no caso que é Araruna com Serra de São Bento. Então, o Brasil ele tem muitas regiões interestaduais na prática, mas que aí você vê como a articulação é errada. Por quê? Porque o município ele não pode se reunir com outro, porque são de regiões turísticas diferentes, não podem debater. Às vezes cria-se 2, 3, 4 regiões turísticas que na realidade correspondem a uma, porque o turista ele não quer saber, eu estou no Rio Grande do Norte, eu estou na Paraíba, não. Ele vai para onde ele tem interesse. Então, se Pacifica está ao lado de Araruna, o turista ele passa um dia em Pacifica, um dia em Serra de São Bento, um dia em Araruna. E o que vai acontecer? É uma região turística, só que na realidade oficialmente são duas. Então esse debate da região interestadual, ele é preconizado em 2004 pelo próprio Ministério. Eles escrevem que as regiões podem, mas eles nunca criaram uma proposta para dizer, existem regiões interestaduais. Eles falam que eles aventam a possibilidade a partir dos autores que eles discutem lá, especialmente os autores espanhóis, que eles falam, as regiões elas não respeitam territórios, elas vão se vinculando porque é a mobilidade quem define. Só que oficialmente se torna muito rígido, então se torna mais um descompasso nesse sentido, né? Ok, nossa, muito bom, muito obrigado. Estendemos do tempo aí, mas foi assim excelente. Eu acho que vai contribuir muito
professor Hugo. Eu queria agradecer a sua participação, tá bom? E poder contar sempre o seu trabalho aí. Muito obrigado. Eu que agradeço. Quando precisar, só falar. Tchau, tchau a todos.